Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma série de mensagens no nosso canal aqui do YouTube, no meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza. E também nós estamos aí caminhando para as redes sociais. Você também pode me acompanhar aqui no Instagram, Centro de Excelência Missionária, e no Facebook, também no mesmo endereço, Centro de Excelência Missionária, e acompanhar os nossos conteúdos do SEM, as nossas escolas, as nossas lives. Tem muito material bom aí, tanto aqui no YouTube, quanto também aí nas redes sociais. Sejam bem-vindos! Hoje eu quero dar início a mais uma série de mensagens e dessa vez, nós fizemos a nossa primeira série de mensagens sobre maldições hereditárias, está aqui no canal do YouTube, você pode acompanhar aí os 4 episódios e também pelo Instagram e Facebook. E agora nós vamos aí caminhar para mais uma série de mensagens. Agora nós vamos falar sobre dinheiro. Né? O que o dinheiro tem a ver com a vida espiritual, né? Vamos tirar dúvidas. Na outra série de mensagens, assim, nós tivemos bastante procura, o pessoal nos procurou tirando dúvidas, outros perguntando se podia usar o material como apoio. Pode, fica à vontade, né? O material está aí para você poder desfrutar. O meu desejo é que você seja abençoado, né? Possa usar no seu ministério, na sua célula, no seu grupo de estudos, enfim. E hoje, quinta-feira, dando início aí ao primeiro episódio de dinheiro, né? As riquezas, o que a Bíblia fala sobre isso, quais são os princípios espirituais que regem, né, todo o processo do dinheiro, valores, aquilo que tem valor, aquilo que tem preço, o que é do diabo, o que é de Deus, né? Assim, a ideia desse estudo, desses 6 episódios, é falar de alguns pontos bíblicos. Alguns são bem, eu não vou dizer polêmicos, porque quem polemiza somos nós, né? Mas assim, muita gente caminha numa luz de entendimento, que quando nós vamos estabelecer mesmo a luz do Evangelho, dá ruim, dá crise, e se prepare, porque as informações que eu vou colocar aqui serão informações que vão quebrar alguns paradigmas, né? Algumas paralisias de paradigmas, open box, sair da caixa, tá? Então seja bem-vindo à nossa série de mensagens e que Deus, né, nos dê graça, te abençoe, te agracie, que esse vídeo possa acrescentar no seu ministério, na sua vida pessoal, enfim. Nós vamos trabalhar aí durante 6 semanas a respeito desses valores. É muito conteúdo, mas nós vamos descer um pouco aí, falar no mínimo de alguns assuntos, entre eles dízimo, oferta, primícia, restituição financeira, né? O que Deus requer, o que a Bíblia ensina, onde o crente pode investir, o que não pode investir, sobre jogo, rifa, enfim, tudo que envolve a vida financeira, que, pasme, né? Já de largado eu vou lançar. Não tem esse negócio de o dinheiro é à parte, né? Muito pelo contrário. Portanto, pega aí seu lápis, sua caneta, pega a sua Bíblia e eu vou acompanhar você nas próximas 6 semanas. Todas as quintas-feiras nós vamos estar lançando um vídeo, um episódio a respeito desse assunto, né, dessa série de estudos sobre riquezas, dinheiro, o que a Bíblia diz a respeito disso. Ok? Então vamos lá. Eu quero já de início estabelecer alguns pontos de entendimento, né, construir um pano de fundo a respeito como que funciona esse processo do dinheiro. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, lógico, eu vou caminhar com vocês aí um tanto e eu vou falar sobre o conceito do dízimo. Muitos entendem que o dízimo é do Antigo, outros dizem que é só do Novo Testamento, outros dizem que o tempo da graça não precisa nada disso, algumas linhas teológicas ensinam que tem que pagar o dízimo, outros dizem que tem que devolver, outros dizem que só ofertar resolve. Então nós vamos entrar nesse campo assim, bem minado, né, a respeito desses valores e princípios. Muito bem. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, nós vamos trabalhar alguns textos bíblicos e tudo que eu for ensinar aqui vai ser baseado biblicamente. Eu jamais vou ter a audácia e a petulância de colocar um ponto de vista meu sem ignorando o processo bíblico em absoluto.
Todo esse processo que eu vou ensinar aqui para vocês, que o SEM ensina, tá? Nós ensinamos nas escolas, do SEM, nos seminários que nós rodamos aí pelo país, ajudamos muitos ministérios, empresários, até sair do buraco, conseguir resolver a sua vida financeira. Então, o primeiro ponto, o texto que eu quero começar a nossa conversa, nessa série de mensagens, está baseado, eu vou procurar caminhar sempre nesse equilíbrio do Antigo com o Novo, do Antigo com o Novo Testamento, para poder ver se eu consigo, ao menos amenizar ou colocar um equilíbrio teológico nesse processo. Então, o primeiro texto que nós vamos caminhar, você vai achar em Lucas, capítulo 16, Lucas, Novo Testamento, capítulo 16, a princípio, para mim, esse texto que Jesus ensina, que primeiro fala, o capítulo 16 fala dessa administração infiel, a parábola do administrador infiel, mas Jesus dá uma aula de economia espetacular. Então, vamos começar a basear nesse texto. Então, está aqui na Bíblia, Lucas capítulo 16, do verso 10 ao 13. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Verso 10. Verso 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Verso 12. Se não vos tornar fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Um texto clássico que Jesus ensina a respeito desses princípios de valores, riqueza, dinheiro. Então, para fundamentar nossa conversa, nesse primeiro episódio, eu vou colocar algumas perguntas que é possível que você pode entrar aí nas redes sociais do SEM e responder ou argumentar. A primeira pergunta Jesus está dizendo que se eu não for fiel, o conceito de fidelidade está atribuído em todo o seu princípio, na sua amplitude, ao próximo, ao alheio, eu não recebo o que é meu. Isso é uma afirmação, mas a pergunta é: quem é o meu próximo? Em que área que eu devo ser fiel? A segunda pergunta então existe um conceito de que se eu tenho uma origem de valor, de riqueza, bens, de ganho, que é ilícito, eu posso santificar isso através do dízimo e da oferta? Jesus aceita? Ele está dizendo aqui que se no errado eu não sou fiel, quem me dará, como é que eu vou ser fiel no certo? Outra pergunta a respeito desse ponto: por que Jesus, no verso 13, ele nivelou Deus, o soberano, com uma entidade? Algumas traduções você vai ver ali na Bíblia que fala mamon. Na minha aqui está riquezas. Ele nivelou, falou assim: você não pode servir a Deus e amar a riqueza, uma mamon. Engraçado. Como que Jesus ousou rebaixar Deus numa altura, no nível de um demônio, de uma entidade? Em que é servir? Como amar e devotar? O que é isso? Então quer dizer que o dinheiro pode ser um demônio? O dinheiro pode ser uma entidade? Ou o dinheiro, o bem monetário, ele não faz parte da vida espiritual? O dinheiro é do demônio. Ser humilde é ser pobre, ser humilde é de Deus, ser rico é do demônio. Então, existem algumas atenuantes que até hoje, eu como sou pastor há 20 e tantos anos, vi muitos líderes falarem disso. Então quer dizer que ser rico é errado, ser pobre é certo, ser humilde é certo, ser ganancioso é errado. Curioso. Outro ponto que surge nessas discussões mas por que o dízimo é só 10% e não 30%?
Por que o dízimo não está no Novo Testamento? Alguns argumentam que não tem, outros argumentam que o dízimo é só Jesus aboliu no seu ministério. Curioso, né? Nós já paramos para perguntar, né? Muita gente também deve afirmar: o que é o ser fiel na origem justa e infiel na justa? Puxa vida, tantas perguntas. E nós vamos respondê-las, se possível, todas. A primeira é: quem é o meu próximo? Então, o primeiro ponto é: o meu próximo é todos. O meu próximo não é só o meu irmão de fé, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu filho. O meu próximo é todo mundo. E sendo todo mundo, engloba todo o sistema. Então, exemplo, como é que eu posso colocar aqui? O governo é meu próximo, o ladrão é meu próximo, o pedófilo é meu próximo, o coletor de imposto é meu próximo, o dono do armazém é meu próximo, o motorista de ônibus é meu próximo, todos são meu próximo. Então, Jesus está dizendo que se eu não for fiel, e que essa fidelidade ao meu próximo, quer dizer que eu não mereço ter o meu, o que é meu por direito? Então, o primeiro ponto é esse. Jesus está dizendo: se aquilo que eu faço com o meu próximo, então se eu não pago o meu próximo, se eu não sou justo com o meu próximo, independente de quem ele seja, e se eu não manter a minha postura correta, eu não recebo o que é meu. Então, como que eu posso requerer de Deus algum bem material, alguma riqueza, se com as minhas obrigações com o meu próximo, com a professora do meu filho, com o meu filho, com o pastor, com o lixeiro, como que eu consigo encaixar isso numa oração pedindo a Deus que Ele me abençoe? Presta atenção nisso. Existem alguns valores, queridos, que são inegociáveis. Então, primeiro ponto, o que me traz prosperidade? O que me traz prosperidade é a minha palavra cumprida e o meu caráter estabelecido. Perceba que se eu trabalhar eu ganho, mas há uma diferença muito clara entre eu ser próspero e eu ser abençoado. Já vou explicar isso nos episódios para frente. Então, o primeiro ponto é esse: o meu próximo é todo o sistema que me envolve, todas as pessoas que fazem parte da minha história. O meu próximo é meu filho, o meu próximo é minha esposa, como o meu próximo é o prefeito, o governador, ou até mesmo o bandido, até mesmo o pai de santo, o espírita, todos são meu próximo. Então, se eu, como cristão, eu não sou fiel na aplicação da minha conduta ao meu próximo, exemplo, se eu prometo ao meu filho que vou trazer um doce a ele e eu não trago, eu não estou sendo fiel ao meu próximo. E aí eu vou em oração pedindo que Deus estabeleça suas riquezas em mim. Vai dar uma incoerência. Então, o primeiro valor estabelecido numa prosperidade financeira é eu ser fiel na minha palavra. Isso está lá no Salmo 15. Mesmo que com dano próprio, mantenha a sua palavra. Está lá no Salmo 15. Então, o primeiro conceito para eu desenvolver um valor moral, para que eu tenha autoridade para gerir riquezas, para que eu possa ser um agente abençoado e abençoador e próspero, eu tenho que estabelecer primeiro a minha fidelidade na palavra, no meu trato, no acordo. Os antigos falavam isso no fio do bigode. Então, para que eu possa gerar confiança de investimento dos céus sobre mim e das pessoas sobre mim, eu tenho que estabelecer essa confiança dentro de um conceito de honra, fidelidade, manter a minha palavra dentro daquilo que eu estabeleci. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos aqui é o dinheiro ou as riquezas. Você pode ser influenciado por ele e servi-lo. Por isso que Jesus estabeleceu esse conceito, Deus e Mamon. Então eu posso ser influenciado por Deus e servi-lo, ou ser influenciado pelas riquezas e servi-la. Isso é um conceito do verso 13 de Lucas capítulo 16. Tem muito assunto por aí. Mas eu já quero deixar de antemão essas perguntas. O dízimo santifica pecado? Ser rico é errado? E o que é ser fiel nas origens injustas? E o que é ser fiel no pouco? O que é ser fiel no muito, ou injusto no muito, ou justo no pouco? E como Deus vê o dinheiro? E aonde começou o dízimo? Quem começou o processo do dízimo? Como foi que se estabeleceu? O dízimo é um princípio ou uma lei?
Essas perguntas, pessoal, eu vou responder no episódio 2, que vai ser assim, bem interessante. Então deixa seus comentários aqui embaixo, no canal do YouTube, nas redes sociais, as suas perguntas, tá aí os nossos links para você conversar conosco, comigo, pelo canal do YouTube ou pelas redes sociais. E nós vamos aí entrar, aprofundar essa comida, né? Cavar esse buraco, tirar mais terra desse lugar. Beleza? Seja bem-vindo então a mais uma nova série de mensagens, né? Riquezas, o que a Bíblia diz, os princípios sobre o dinheiro. Eu aguardo você quinta-feira que vem, no próximo episódio, no episódio 2. Deus abençoe e até lá.